Bom dia, Jesus. Bom dia aos espectadores do SBT News, do Brasil Agora. Sempre uma honra, satisfação. Estamos aqui à disposição para nós tentarmos elucidar o tema afeta a imunidade parlamentar, crimes contra a honra, enfim. Todo esse imbróglio criado ali na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, entre o ministro Ricardo Lewandowski, o deputado Marcel Van Hatten, enfim, e o delegado Andrei Rodrigues, chefe da Polícia Federal. Olha, Jesus, nós temos um indicativo muito sólido na Constituição Federal com relação ao resguardo que nós chamamos de imunidade parlamentar, obviamente aos deputados federais nesse contexto. E esse artigo 53 da Constituição Federal prevê que eles são invioláveis penalmente e civilmente por manifestações, por palavras ditas no exercício do mandato e, sobretudo, na tribuna, sobretudo nas dependências da Casa Legislativa. Mas, de certa forma, o que nós temos nessa circunstância, Gerson, é uma dicotomia, é uma problemática entre o poder judiciário e poder legislativo, por assim dizer, que traz a reboque também o poder executivo na figura agora de um membro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que nesse caso seria o delegado da Polícia Federal. Deputado Marcel Van Hatten tem imunidade parlamentar, pode fazer sua manifestação livremente na condição de deputado federal? Sim. Mas até que ponto isso não pode se transformar num processo penal levado a efeito junto ao Supremo Tribunal Federal para apurar se determinadas falas transcenderam o limite da razoabilidade, da proporcionalidade e se materializaram em crimes contra a honra? E até que ponto um agente público, um chefe da Polícia Federal, na condição de representante do Poder Executivo, pode ou não ser exposto, pode ou não ser alvo de determinadas falas de um membro da Casa Legislativa em razão de determinadas posturas levadas a efeito na sua atividade fim como policial federal, como delegado que investiga deputados, que investiga parlamentares. A questão é muito profunda do ponto de vista de uma disputa de poder, Jesus, de uma disputa por ocupação de espaço e numa disputa por autonomia, seja por parte do deputado Marcel Van Hatten querendo fazer valer o seu direito constitucionalmente previsto no artigo 53 de ter efetivamente a imunidade para falar o que bem entender, e lá do outro, o Poder Executivo na figura de quem ali supostamente seria vítima dessas falas, o delegado da Polícia Federal, como sendo vítima de determinados crimes contra a honra, sendo eles calúnia, sendo eles injúria ou até mesmo difamação. Lembrando que os crimes contra a honra no ordenamento penal brasileiro comportam a exceção da verdade. O que seria a exceção da verdade? Jesus, atribuir àquela pessoa que supostamente ofendeu a honra o direito de demonstrar que o que está falando é verdade. Agora, é óbvio, nós estamos ali num ambiente de narrativas técnicas, narrativas políticas, narrativas talvez obscuras e narrativas que talvez vão se amoldar aos interesses de cada um. A exemplo da citação do deputado Marcel Van Hatten quanto a uma jurisprudência que promove a sedimentação da imunidade parlamentar, ao passo que o ministro Ricardo Lewandowski traz consigo o entendimento de uma modulação, de uma relativização da jurisprudência por parte da sensibilização do judiciário com relação a determinadas condutas de parlamentares que atingiram a honra, que afetaram a imagem de determinadas pessoas em falas da tribuna. Dessa circunstância, efetivamente, nós podemos extrair essas narrativas, essa disputa de poder, mas um ponto que precisa ficar claro. O deputado Marcel Van Hatten chama o chefe da Polícia Federal de prevaricador por não prendê-lo em flagrante quando reitera ali, na Comissão de Segurança Pública, ser o delegado da Polícia Federal uma pessoa que está atacando um parlamentar por meio de investigações fraudulentas. Porém, nós precisamos ressaltar que um parlamentar federal, um deputado federal como Marcel Van Hatten não pode ser preso em flagrante por crime
que, nesse sentido, cabe fiança. Os deputados federais, aqueles que detêm imunidade parlamentar e foro privilegiados, só podem ser presos em flagrante por crimes inafiançáveis. A exemplo dos hediondos, a exemplo da tortura, a exemplo de um rol taxativo previsto no parágrafo terceiro do mesmo artigo 53 da Constituição Federal, que lhes atribui a imunidade parlamentar, ou seja, ali nesse tópico em específico, o deputado Marcel Van Hatten se vale de uma retórica para demonstrar poder numa circunstância vazia, porque é óbvio que ele não seria preso em flagrante, porque nós todos sabemos que deputados federais não podem ser presos nessas circunstâncias, sobretudo por crimes que são de menor potencial ofensivo. Agora, o que a sociedade precisa entender é que, independente da imunidade parlamentar, a honra ela vem como um pressuposto de bem tutelado penalmente e cabe a qualquer membro de poder, não só do poder legislativo, mas também do poder judiciário e do poder executivo, manter em seus discursos e diálogos a capacidade técnica e a capacidade de urbanidade e diplomacia no trato para com os agentes públicos que estão ali para, obviamente, exercer aquilo que nós os pagamos para exercerem, Gerson. E se em algum momento o deputado Marcel Van Hatten se sentiu vilipendiado em determinados direitos por estar sendo investigado, por ter sido indiciado ou até mesmo por ser processado pelo Supremo Tribunal Federal por qualquer crime cometido no exercício do mandato, incluindo aqueles contra a honra, que tome as medidas necessárias para afastar qualquer tipo de imputação ou acusação nesse sentido, como deve ser feito. Porque também, independente de ser deputado federal, não deve ser investigado de maneira deliberada, inopinada e talvez obscura. Não estou aqui afirmando que há irregularidade na investigação mesmo, porque não a conheço. Mas é óbvio que ele tem a garantia não só do mandato, mas a garantia como o indivíduo que vive sob a égide de uma Constituição de se defender de algo que, de certa forma, pode ser infundado, uma acusação que possa vir a ser um ato perseguitório.